Oi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, hoje nós refletiremos sobre a terceira aula da Escola Bíblica Dominical, que é justamente sobre Salmos 23. Acho que é impossível de encontrar um cristão que eu nunca tenha encontrado consolo, conforto, refrigério no livro de Salmos. Todos nós, eu acredito que fazemos a leitura, né? Eu, no meu caso, diária, no livro de Salmos. No entanto, a gente nunca pode esquecer de um pequeno detalhe. O livro de Salmos, eu leio o livro de Salmos, eu faço campanha pela minha vida espiritual no livro de Salmos, eu oro em cima do livro de Salmos, mas eu leio a Bíblia num todo. Por quê? Porque se a gente ficar só no livro de Salmos, a gente vai ter um conhecimento fragmentado acerca de Deus, acerca da palavra dele. O que é uma coisa fragmentada? Pedaços. A gente nunca vai ter a totalidade. A Bíblia precisa ser lida sistematicamente, principalmente o Novo Testamento, para que a gente tenha o entendimento de como é ser cristão, do que é ser cristão, do sentido de ser cristão e principalmente acerca do sentido realmente do Salmos 23 que a gente vai estudar, que é o Supremo Bom Pastor. Um dos objetivos dessa aula é apresentar as características de um bom pastor. E se existe um bom pastor, automaticamente existe um mau pastor. Então nós vamos entender tentar compreender essas características. E o que eu acho mais impressionante nesse livro de Salmos, no Salmos 23, propriamente dito, é a forma como Deus se revela a cada um. Certa vez eu li que o livro de Salmos, o Salmos 23, foi escrito pelo rei Davi num momento de grande angústia, de muito perigo. Ele estava cercado de inimigos quando ele escreveu o Salmos 23. Isso eu li. E uma vez eu vi uma pregação falando justamente o contrário, que o Salmos 23 foi escrito no melhor momento do rei Davi. No entanto, se foi no melhor momento, ou no momento de grande perigo, para mim não faz diferença, porque não muda a essência desses salmos. Não muda, para mim não muda. Por quê? Porque a forma como Deus se revelou a Davi. Engraçado é que Deus poderia se manifestar, se revelar a Davi de muitas formas. De muitas formas. Ele poderia. Como ele já se manifestou, já se apresentou, a gente vai ver um pouco mais à frente, sobre a forma como ele se apresenta. Mas a Davi não. Por que não? Porque hoje, por exemplo, hoje Deus se manifesta para mim e para você como Abba. O que é Abba? Paizinho. Deus se manifesta para mim e para você como amigo. Deus se manifesta para mim como ele sendo o caminho. Existe, né, forma como hoje no Novo Testamento, ele se manifesta dessa forma para gente. Mas para Davi ele não poderia se manifestar dessa forma. Por quê? Porque Davi talvez não tivesse um referencial de pai protetor, pai amigo, pai supridor das suas necessidades. Talvez Davi não tivesse isso no pai dele. Então Deus não se manifestaria para ele dessa forma porque Davi não compreenderia isso. E o mais lindo no Salmos 23, no meu entendimento, é o fato de Deus usar o próprio Davi como referência. Ele não usou pai, ele não usou amigo, mas ele usou o próprio Davi, porque Davi, ele era pastor de ovelhas. A Bíblia fala que a quantidade de ovelha que Davi cuidava eram poucas, porque num determinado momento, quando ele estava ali, né, no acampamento, que ele foi enfrentar Golias, o irmão dele olhou para Davi e falou assim: aonde você colocou as poucas ovelhas do nosso pai? Ou seja, a quantidade de ovelhas eram poucas, não quero entrar nesse detalhe, mas o amor de Davi não vinha da quantidade de ovelhas que ele tinha. Porque nesse mesmo capítulo a gente vai descobrir, no capítulo 17 de 1 Samuel, que Davi era o tipo de pastor que tirava a ovelha da boca do leão e do urso.
Ele, ali nesse capítulo 17, a gente vai ver que Davi enfrentava a morte para poder tirar da morte uma ovelha dele. O cuidado, o zelo de Davi naquilo que ele estava fazendo. E o que eu acho lindo é que eu imagino, assim, me colocando no lugar de Davi, a necessidade, a importância de nós fazermos aquilo que devemos fazer, seja no âmbito espiritual, na obra de Deus, quanto no lado material, no seu trabalho, de você ser zelosa, de você ser cuidadosa, de você sei lá, ter o empenho necessário de realizar uma boa obra, porque nesse caso, Deus usou o próprio Davi pelo zelo, o cuidado, o amor dele pelas ovelhas. Deus usou o seu próprio exemplo para manifestar o amor de Deus por Davi, o cuidado de Deus por Davi. Porque ali, uma das características, né, dessa aula é de apresentar, um dos objetivos dessa aula é mostrar as características de um bom pastor. Ou seja, se existem características de um bom pastor, automaticamente também existe as características de um mau pastor. E a gente precisa ter esse entendimento, porque Deus, ele se manifesta realmente como o bom pastor, aquele que supre as nossas necessidades. Porque aqui no tópico 1 da aula, a gente vai ver que Deus é aquele que nos faz descansar nos momentos de perigo. Deus é aquele que nos conduz, é aquele que nos preserva, seja perigo físico quanto perigo espiritual ou perigo emocional. Por quê? Porque Deus é aquele que é refrigério para a nossa alma. A alma é onde estão contidos todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. E eu aí parando para refletir, ou seja, Deus é aquele que dá o refrigério. A gente sabe que ninguém está livre de enfermidade. Não importa se você é religioso ou não importa se você tem o teu nível de santidade, não importa o tempo de igreja, não importa o que a tua carteirinha eclesiástica diga o que você seja. Ninguém está livre de enfermidade, ninguém, qualquer um pode ficar emocionalmente doente ou carnalmente mesmo, ninguém está livre. Só que a única diferença é que no Salmos 23 diz que existe um bom pastor que traz refrigério para a sua alma. Assim como o mau pastor, ele traz enfermidade para a sua alma. Por quê? Existem pessoas que colocam as suas necessidades, a sua alegria, tudo em cima do pastor. Existem pessoas que, se o pastor não der um bom dia, uma boa tarde para ela, aquilo ali, o dia dela acaba. Existem pessoas que, se o pastor não a reconhece como um homem ou uma mulher de Deus, não a honra com isso, né? Não, porque é uma forma de um pastor honrar as suas ovelhas, no caso, é reconhecendo ela publicamente ou eclesiasticamente. E muitas das vezes existem pessoas que estão frustradas e pessoas que estão doentes emocionalmente dentro da casa do Senhor, porque o seu líder, o seu pastor, não a reconhece como sendo merecedora daquela posição que ela tanto almeja. E isso ou seja, esse pastor, para essa ovelha, está trazendo enfermidade. Mas nós precisamos entender que existem situações na nossa vida que, por mais que a gente deseje aquilo, a gente nunca vai ser. A gente pode desejar graus grandes, sonhar com coisas grandes, mas isso não significa que isso vai se realizar na minha vida. E eu jamais posso ficar frustrada emocionalmente se esse desejo do meu coração não se realizar. Muitas das vezes eu não tenho chamado, eu posso desejar aquilo, mas eu não tenho chamado para aquilo. Mas existem pessoas dentro da casa de Deus que estão frustradas, decepcionadas, doentes emocionalmente por não alcançarem aquilo que elas tanto almejam. Mas o nosso Deus é aquele que tem refrigério para a gente.
O nosso Deus é aquilo que, se por um acaso essa enfermidade tenha nos alcançado, ele é aquele que vai suprir essa necessidade, vai suprir essa carência. Porque no tópico 2 a gente vai ver quais são as necessidades da ovelha. E essas necessidades, elas precisam ser supridas aqui na terra pelo nosso bom pastor, pelo nosso Deus. Seja ela necessidade de proteção, seja ela necessidade de direção, seja ela necessidade de provisão. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu costumo dizer que a escola bíblica dominical, ela é uma campanha que a gente faz uma vez por semana, toda semana. Por quê? E nessa campanha, as coisas não vão acontecer milagrosamente, não. Nas campanhas da Escola Bíblica Dominical, a gente vai obter ferramentas bíblicas para poder aplicar durante aquele momento de dificuldade. Não sei qual é a tua necessidade, mas você sabe qual é a sua necessidade. Eu não sei se você precisa de proteção, como já foi falado aqui, se você precisa de provisão, mas uma coisa eu sei. A necessidade que você tem, existe uma ferramenta bíblica capaz de te capacitar. Por que é uma ferramenta? Uma ferramenta torna tudo muito mais fácil. Por exemplo, se uma porta está trancada, você tem a ferramenta da chave. Você vira a chave ali e a chave certa abre a porta com muita facilidade. Assim são as ferramentas na nossa vida. Existem problemas que surgem cotidianamente, rotineiramente, quase que diariamente na nossa vida. E na escola bíblica nós vamos encontrar as ferramentas necessárias para suprir a necessidade naquele sentido, para aquele dia, para aquela ocasião. Então a ferramenta vai te facilitar. O conhecimento não vai impedir das dificuldades virem, não, mas a ferramenta vai facilitar você resolver aquele problema, vai te capacitar nessas situações. Por quê? Porque o nosso Deus, ele sabe aquilo que nós precisamos. O nosso Deus, ele sabe quais as verdadeiras necessidades que nós temos. Mas para isso nós precisamos estar onde? Na posição de receber todo esse conhecimento, todas essas ferramentas capazes de resolver os nossos problemas. E qual é o melhor lugar para a gente obter essas ferramentas, esse conhecimento? É na presença de Deus. É quando a gente busca esse conhecimento. É quando a gente busca essas revelações. É quando a gente busca, biblicamente, essas ferramentas capazes de nos capacitar. No tópico 3, vem falando sobre Cristo se revelando como bom pastor. Como eu já falei anteriormente, Cristo, ele não poderia se manifestar para Davi como um pai, como ele se manifestou para a gente. Mas no Novo Testamento ele se manifesta. Jesus, ele se manifesta como o caminho. Jesus se manifesta como a verdade, como a vida. Jesus se manifesta como o pão da vida, a luz do mundo. Ou seja, o nosso pastor, ele precisa ter essas características. Por exemplo, como o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma das características das ovelhas é ela não enxergar muito bem. A ovelha não enxerga direito. Ou seja, automaticamente o nosso líder, o nosso pastor, ele precisa ter uma visão ampliada. Não adianta a gente querer se enganar achando que o pastor é uma pessoa igual a gente, porque não é. O pastor, ele detém sobre a vida dele uma unção especial, uma unção que o capacita a estar acima, a estar à frente da gente. O nosso pastor, como Deus, ele precisa ter as características. Se um bom pastor, ele tem uma visão ampliada acerca da igreja, acerca dos membros em si, é uma responsabilidade que ele tem sobre ele muito, muito grande. Diferente do mercenário, que é o mau pastor. Ele não tem essa característica. Ele é incapaz de enxergar a necessidade da ovelha. Ele é incapaz de enxergar o que verdadeiramente a ovelha precisa.
Essas são uma das características. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Jesus provou isso na cruz do Calvário. Davi provou isso livrando as suas ovelhas da boca do leão e do urso. Mas o mercenário não faz isso. O mercenário jamais, pelo contrário, o mercenário veio para matar, para roubar e para destruir. Essa aula é uma aula que precisa abrir os nossos olhos espirituais para a gente entender qual o tipo de pastor tem se revelado para a gente. Quais esses pastores que estão próximo da gente. E a gente precisa entender, acima de tudo, que ainda que ao nosso lado esteja um mercenário, nós temos um bom pastor. Nós temos o supremo bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E não foi só pelas ovelhas desse século. Ali na cruz do Calvário, o bom pastor, ele cumpriu uma profecia que havia sido feita para Abraão há milênios atrás. Quando Deus virou para Abraão e falou: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali em Cristo se cumpriu. Por quê? Porque Cristo havia um plano. Deus, ele só era antigamente dos judeus, a gente sabe disso. Deus se manifestou para Abraão escolhendo os judeus, o povo seu. Mas na cruz do Calvário, ali foi agregado todos que pela fé o recebessem, todos os que pela fé o aceitassem naquele momento ali, receberiam a promessa de ser bendito, de ser justificado, de ser santificado, de ser avivado. Caraca, sabe, se são coisas que a gente olha, necessidades supridas da igreja, das ovelhas, que só o nosso bom pastor é capaz de fazer. Ele ali naquela cruz, quando ele se entregou, Davi, graças a Deus, não precisou morrer pelas ovelhas. Ele salvou as ovelhas. Ele enxergou a necessidade das ovelhas e ele salvou. Porque se Davi tivesse morrido, seria infelizmente uma morte, uma pessoa menos no mundo. Mas a morte de Cristo não. A morte de Cristo não era uma pessoa menos no mundo que estava morrendo. Não. Ali estava se entregando alguém para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Assim como o mercenário veio para matar, roubar e destruir, o nosso Deus, o nosso bom pastor, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E essa vida está aí para cada um de nós, como uma boa ovelha. A ovelha é aquela que precisa ter as suas necessidades supridas. A ovelha precisa de alguém que a conduza a pastos verdejantes. O bom pastor, ele precisa ter essa característica de ter alimento saudável, alimento puro, alimento bom para suas ovelhas. A ovelha, uma das características da ovelha, ela não conseguia beber água em águas agitadas. E ali no Salmos 23, o que a Bíblia diz? Ele conduz a ovelha às águas tranquilas, porque ali a necessidade da ovelha vai ser suprida. E o nosso Deus, o nosso bom pastor, ele tem tudo aquilo. Eu não sei como você está, eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado, mas o nosso Deus tem, o nosso Deus ele sabe, e o nosso Deus ele tem aquilo que você precisa. Ele tem o refrigério para sua alma, ele tem o alimento necessário para suprir as suas necessidades. Ele te conduz a pastos verdejantes, alimento sólido, rico em proteína, rico naquilo que vai saciar. Não vai simplesmente, existem alimentos que a gente consome que são alimentos ricos em calorias e vazios de nutrientes, diferente de Deus. O alimento de Deus, ele é rico em proteínas, ele é aquele que sacia a sua alma, te alimenta. Sacie-se do Salmo, leia o Salmo 23 e creia que o nosso bom pastor é aquele que nos livra do perigo. Aí, sabe, eu fico olhando assim, a proteção de Deus sobre a nossa vida é algo que vai além do nosso alcance. Existem livramentos que a gente recebe que muitas das vezes a gente nem observa. Davi, no Salmos 3, versículo 5, ele diz o seguinte: olha, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Salmos 3, sim.
biblicamente falando, foi escrito no momento de aflição, de angústia, de perigo de vida, aonde Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que estava determinado a matá-lo. E ali Davi pôde dormir tranquilo, por quê? Porque ele sabia que Deus era o guarda fiel dele. Davi sabia que ele podia deitar, dormir e ele acordar, porque Deus estaria constantemente com ele. E essa confiança que nós precisamos ter, essa segurança que a gente precisa ter em Deus, que Ele sim vai nos guardar nos momentos de aflição. Ele vai nos dar as ferramentas necessárias para que nós venhamos resolver todos os problemas que surgirem, todos os percalços da nossa vida. Que nós venhamos entender isso a cada dia e que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Amém.